Vamos lá então, pessoal, continuar com o nosso estudo aqui. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Veja, João aqui, ele está apenas repassando a revelação que o Messias já deu a ele para escrever as 7 igrejas da Ásia, na época de João. E no início de cada versículo inicial, as cartas, as igrejas, ele descreve uma parte da característica do Messias, como ele apareceu lá no capítulo 1 para João, né? Então aqui a congregação na cidade de Esmirna, quem é que está dizendo? É o próprio Messias, são palavras dele, tá? Ele esteve morto, mas tornou a viver. Várias referências aqui, ó. Isaías 41:4, Isaías 44:6. Logo, o livro do Apocalipse está cheio de referências da Taná, tá? Antigo Testamento. Né? Muito ao contrário do que muitos falsos mestres hoje dizem, que seria um livro amaldiçoado, que seria um livro baseado em gnose. Isso aí é coisa de imbecil, né? Então vamos lá. Verso 9 diz o seguinte: conheço a tua tribulação, a tua pobreza financeira, mas tu és rico espiritualmente, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Veja, na carta a Éfeso, aqui como nós vimos antes, o Messias ele estava dando um ponto positivo à igreja de Éfeso, quando a igreja de Éfeso colocava à prova os que a si mesmos se declaravam apóstolos e não são. Não eram, né? Eram mentirosos. Aqui na igreja de Esmirna, que era a congregação de salvos na cidade de Esmirna, você encontra mais um ponto positivo aqui. A blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. O que o Messias quer dizer aqui? Judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. É o seguinte: quando o Messias veio a essa terra, meu irmão, ele veio justamente para os judeus, tá? Agora, isso está principalmente em João, tá? Já desde o capítulo 1 e outras passagens também. Só que no mesmo capítulo 1 de João vai dizer lá que ele veio para o que era seu, os seus não receberam. Quem não recebeu o Messias? Aqueles fariseus que não gostaram do Messias, não receberam o Messias, né? Os fariseus, eles se declaravam judeus, ou seja, eles eram de fato, né, de sangue talvez, mas porque eles eram descendentes de Abraão, uma linhagem. Entretanto, aqui está falando do quê? Os judeus espiritualmente falando, eles não são, ó. Olha o que o Messias está falando aqui. A blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus. Quando o Messias está dizendo que eles a si mesmos se declaram, eles falam: somos salvos, somos de Deus, somos do Pai. E aí tem um problema, que muitos dos fariseus, inclusive lá em João 8, o Messias chama eles de filhos do diabo, aqueles que estavam ali naquela época, né? Não todos, logicamente. Tá? Por quê? Por exemplo, Pedro era judeu e era salvo. Então Pedro não era filho do diabo, Pedro era filho do Altíssimo. Mas o que determina alguém ser salvo ou não? A regeneração, a eleição espiritual do Pai, a predestinação e o arrependimento também, a fé genuína no Pai. As boas obras são a evidência da salvação. E quando o Messias, lá em João 8, por exemplo, ele é confrontado por aqueles fariseus da época, o Messias deu lá basicamente uma surra, né, de Bíblia neles, né? Uma surra de Taná, né, neles. Vamos dizer assim, os chamando de hipócritas. Né? Não, vós tendes por pai o diabo. Por quê? Porque as obras que vocês fazem não são as obras de um salvo. Então, muitos daqueles, eles a si mesmos se declaravam o quê? Salvos, é isso que quer dizer aqui, mas não são. Sendo antes sinagoga de Satanás. Lógico
aqui não está se referindo a todo judeu, como eu falei. Pedro era judeu e era salvo. Paulo, ele também tinha muitos ali. Então, assim, inclusive, quando o Messias fala, a salvação vem dos judeus. Então, você tem que entender essa distinta comparação entre pessoas que se dizem ser salvas e pessoas que são de fato salvas. É isso que quer dizer aqui. Tá? Aqui, necessariamente, não precisaria estar falando só dos falsos, né, os fariseus, e sim de todo aquele que se diz salvo e não é. Assim como hoje nós encontramos muitos, inclusive está aí no YouTube, escancarado, um monte de gente que se diz salva, que se diz cristão, se diz evangélico, blá, 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 e não é nada. São filhos do diabo. São sinagoga de Satanás, a mesma coisa. Ou seja, toda pessoa que é hipócrita, toda pessoa que ela vive de mentira, vive de blasfêmia, vive de crime, não pode ser salva. É o que então? Sinagoga de Satanás. É isso que o Messias quer dizer. O Messias não está aqui de nenhum modo sendo antissemita, o Messias não está aqui de modo nenhum falando mal especificamente de judeus, não, pelo contrário. Ele está dizendo, olha só, conheço a tua tribulação, igreja de Esmirna, a tua pobreza, mas tu és rico espiritualmente. E eu também conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, ou seja, se declaravam salvos, mas não são. Sendo anti-sinagoga de Satanás. Compreendeu agora esse versículo? É simples. Tá? Então, muitos, inclusive, se acham salvos e não são. É isso que o Messias quer dizer. E é por isso que ele falou lá, vós tendes por pai o diabo. Porque as obras que aqueles fariseus praticavam eram obras de ímpios. E obra de ímpio é porque são filhos do diabo. É por isso. Ele não está se referindo aqui a todo judeu, não. Infelizmente, muitas pessoas querem generalizar as coisas. E aí, tira tudo de contexto e significado e generaliza. Toda generalização é burra. Tá? Em hipótese nenhuma você pode dizer que todos os judeus aqui eram... Não está falando disso. É só daqueles que a si mesmos se declaram, mas não são. Tá? Quando ele fala não são, é porque eles estão tentando aqui, esses ali, usurpar algo que não é deles. Essa é a questão. Tá? Então, verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Veja, o Messias aqui, aqui sim se cumpre aquele versículo que nós vimos no capítulo 1 de Apocalipse, que muitos hoje falsos teólogos, falsos mestres, insistem em bostejar que essa palavra aqui, as coisas que em breve devem acontecer, é muita bizarrice. Olha só. Essa palavra aqui, em breve, é entahri. Essa palavra aqui, sim, em breve devem acontecer o quê? Uma das coisas é o que nós acabamos de ler aqui, no capítulo 2, para a igreja de Esmirna. Olha só a igreja de Esmirna. Não temas o que tem de sofrer. O diabo está prestes a lançar a prisão de algum de vós, para ser exposto à prova. Tereis tribulação de 10 dias. Isso vai acontecer rápido. É isso. É isso. Tá? Ou seja, as coisas que em breve devem acontecer é só até o final do capítulo 3. Depois, meu irmão, quando você vai ver que no capítulo 4, como eu já expliquei isso antes, depois destas coisas olhei não somente uma porta aberta, depois destas coisas, acabou o tempo da igreja das 7 igrejas agora. É outra visão. Uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi como de trombeta falar comigo, dizendo sobe para cá ou para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Onde é que está agora aqui o pseudo-teólogo da Shopee para explicar isso aqui? O que tem que acontecer depois destas coisas das 7 igrejas? A revelação para o tempo do fim. E isso, esses falsos mestres ignoram completamente.
Por quê? Porque são falsos mestres, filhos do diabo, chegando ao ponto de bostejarem e desinformar as pessoas dizendo que não, o Apocalipse não é um livro de catástrofe. Não. Ah, não tem catástrofe aqui não? É o livro que mais tem catástrofe na Bíblia inteira. Inclusive corroborando com Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13 e Ezequiel, Isaías e outros. Ou seja, cara, eu não sei como é que tem gente que ouve ainda alguém que nega as profecias do Apocalipse para os tempos de hoje. Não dá para entender. Tá aqui, ó. O que deve acontecer depois destas coisas. Ou seja, depois da época da igreja de João. Das 7 igrejas, das cartas. Tá aqui. Aí vai vir todo o Apocalipse 4, 5, 6, em diante, todas as profecias para o tempo do fim. Então, é patético, definitivamente patético, pessoas negarem as profecias do Apocalipse hoje. Então vamos lá. Ele diz aqui que o diabo iria lançar em prisão alguns de vós, né? Para ser dispostos à prova. Tá vendo, meu irmão? Quando você está passando por perseguição, por falsas acusações, obstáculos, meu irmão, você está sendo provado. Você está sendo provado a sua fé. Não reclame com o Criador. Não contenda com o Criador. Não murmure contra Ele. Você simplesmente está sendo moldado, você simplesmente está sendo posto à prova, você simplesmente está passando pelo fogo para ser ornado, assim como o ouro. Entendeu? Veja, e meu irmão, olha só, o próprio diabo aqui está sendo usado, permitido, para que a igreja seja colocada à prova, meu irmão. Tereis tribulação de 10 dias. Parabéns. Você agora conheceu o Evangelho. Desculpa. O que você ouviu aí, talvez o que você ouve aí na sua denominação, sei lá qual é, meu, batista, IPB, metodista, assembleia, Deus é amor, não importa. Cara, eu acho que talvez o que você está ouvindo não é o Evangelho. Sabe por quê, meu irmão? Evangelho tem tribulação. Para você ser colocado à prova. E é o diabo que vai fazer isso com você. E a permissão é do próprio Criador. Está aqui. Parabéns. Você quer ouvir o Evangelho verdadeiro? É isso aqui. É renúncia, perseguição, você vai ser odiado pelo mundo, não tem oba-oba. Isso aqui é o Evangelho. Você vai ser perseguido por fariseus modernos, por falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, hipócritas, pseudocrenteiros, bodes, que se dizem crentes, se dizem salvos, se dizem despertos e evangélicos. E não são mentirosos, hipócritas, caluniadores e criminosos. Isso é evangelho. É você ser acusado por você estar certo. É você ser odiado e perseguido porque você está certo. Isso é evangelho. É você ser chamado de louco, de doente e tudo mais, porque você está sendo bíblico. É isso. Porque você procura viver em santidade, você se arrepende, você já se arrependeu, você procura também ensinar a santidade para as pessoas. E aí vem os bodes e te acusa. Te acusa de tudo que é coisa. Né? De supostos erros do passado. Ah, mas você fez isso, mas você é aquilo, você faz isso. Diabo puro. É o diabo puro. E está aqui, ó. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. É. E tereis tribulação de 10 dias. Está vendo? Meu irmão, você vai passar tribulação, você vai passar perseguição. Bem-vindo ao Evangelho. Agora, tem um detalhe. Se você não está sendo perseguido, se você não está sendo atacado em nada, reveja seus conceitos como cristão, meu irmão. Reveja. É sinal, talvez, que você nem está pregando o Evangelho. Você está pregando o Evangelho? Porque, inclusive, essa é a missão da igreja, a grande comissão, Mateus 28. Portanto, indo, prega o Evangelho a toda a criatura da terra. Você está pregando? Como é que você pode se dizer igreja? Então, assim, meu irmão, estamos, infelizmente, num tempo de apostasia tal que a verdade ofende até aqueles que deveriam estar seguindo a verdade, obedecendo a verdade, se submetendo à verdade, tudo ofende. Isso que eu estou falando aqui agora, isso aqui não ganha seguidor nenhum. Eu estou apenas acumulando inimigos.
Então, assim, você está aqui nessa terra para quê, meu irmão? Para brincar? Só? Para passar o teu tempo? O quê? Para ser um hipócrita? Meu irmão, veja, a vida, qual sentido essa vida teria se você apenas aqui viesse a esse mundo, passasse o seu tempo, ficasse caladinho, não fizesse nada, mesmo sabendo de tudo o que já está escrito para a igreja fazer. Tem muitos mandamentos. E você morre e tchau, acabou. Que vida você viveu? O que você fez? Você cumpriu a sua missão aqui na Terra? Você passou por tribulação? Eu não quero sofrer. Então você não conhece o Evangelho. E nem quer viver o Evangelho, meu irmão. Meu irmão, o Evangelho que você ouve aí afora, em canais no YouTube, em denominações, não é o verdadeiro Evangelho, na maioria das vezes. Não é. O que esses pseudo-pastorecos desgraçados estão ensinando para as pessoas, esses pseudo-coaches gospel, falsos bispos e tudo mais, o que eles estão ensinando é o quê? É fazer você tomar um anestésico para ir mais rápido e de forma indolor ao Lago de Fogo. Só isso. Só isso. Estão literalmente anestesiando multidões para serem condenadas ao Lago de Fogo de forma indolor. O problema é que não te contam que essas pessoas, quando chegar no Lago de Fogo, não vai ser indolor, não. Vai ter muita dor lá. Tá? Veja se esses caras ensinam esse texto aqui. Veja se você encontra hoje pregadores que estão ensinando isso aqui que eu estou falando para você. Analise. O próprio Messias está dizendo, o diabo, ele vai pegar você, a igreja, vai colocar você em prisão para você ser posto à prova. O que é ser posto à prova aqui? É você não negar a fé. É você não blasfemar porque você foi preso. É você não abandonar o Criador nem o Evangelho porque você foi preso. Apóstolos foram presos. E lá dentro não estavam blasfemando não, já na época de Atos. Estavam lá louvando. Você conhece o verdadeiro Evangelho, meu irmão? Você tem que ser posto à prova. Se você não está sendo posto à prova, meu irmão, você nem está vivendo o Evangelho. O Messias está dizendo, vocês vão ter tribulação de 10 dias. O que acontece com a maioria das pessoas que são postas em tribulação? É a prova, abandona. Cumpre-se neles a parábola do semeador de Mateus capítulo 13. A semente que cai na terra rochosa, tenta dar raiz, as pedras travam, não frutifica, abandona o evangelho. O outro, a semente, o evangelho cai numa terra com erva daninha, sufoca, não cresce, não dá fruto, morre também, porque a pessoa abandona e vai viver o amor ao dinheiro e os cuidados da vida. E a primeira semente cai na terra, já seca, nem frutifica nada, nem dá raiz. Ou seja, esses 3 primeiros da parábola de Mateus 13 são os bodes. Aqueles que recebem o evangelho no início, legal, alegria, e depois abandonam na primeira. Cuidado, essas pessoas não são salvas. A quarta semente, quando cai na terra, a terra era boa. Ou seja, porque era um eleito, terra, coração, tá? Terra ali na parábola significa coração. A semente frutifica naquele coração porque a terra era boa, porque era um eleito. E aí frutifica 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Então, por quê? Porque ele persevera, ele aguenta a tribulação, ele é preso e não blasfema. Por quê? Eleito. A graça do Pai acometeu ele. É por causa disso. Veja a evidência. Ele continua aqui. Você vai ter tribulação, você vai ser perseguido. O que mais?
Entretanto, olha só, seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha a recompensa. Meu irmão, isso aqui é o que a maioria não está disposta a passar. Você ser fiel até a morte. A tribulação aqui ia durar 10 dias para aquela congregação. Seja fiel até a morte. No final você vai ganhar a coroa da vida. Coroa da vida aqui é uma expressão para dizer que você vai receber a vida eterna. Fidelidade, meu irmão. Fidelidade é uma coisa hoje que praticamente quase não existe. Tá? Fidelidade é algo que quando tudo está ruim você continua fiel. Fidelidade é você não trair o Messias. Fidelidade é você se manter no caminho estreito. Mesmo com todas as oportunidades de você ir para o mundo de novo. Ser fiel é você passar por todas as provas, inclusive ser preso, açoitado, morto e não negar o Messias. As pessoas hoje não têm noção do que é isso, porque hoje, principalmente aqui no Brasil, meu irmão, não tem perseguição. No Brasil, não, entendeu? Em outros lugares do mundo tem. Tá. Muitos hoje, inclusive, estão sendo mortos por causa do Messias, por serem cristãos. No Brasil, meu irmão, difícil. Tá? Bom, hoje, eu posso dizer por mim, né? Sim, tem uma certa perseguição contra mim. Eu, por simplesmente falar da Bíblia, falar de comportamento humano, análises comportamentais, falar algumas palavras que estão na Bíblia, inclusive, querem me perseguir, querem me acusar de ser criminoso, querem me acusar de tudo que é coisa que eu não sou, e por aí vai. Né? E detalhe, quem é que está me perseguindo? Justamente aqueles que se dizem cristãos, ou filhos do Pai. Interessante. São os fariseus modernos, os hipócritas, os filhinhos do diabo. Sendo que eles fazem coisas 300 vezes, bilhões de vezes pior. Sendo que eu não estou fazendo nada de pior aqui. Estou só explicando a Bíblia, cara. Então, a mesma coisa, meu irmão, que o comportamento dos fariseus para com o Messias era de ódio. Por quê? Porque o Messias era certo, cara. Ele falava a verdade. Acabou. Por falar a verdade, ele era odiado. É assim. E lógico que eu, em nenhum aspecto, estou aqui me comparando com o Messias, cara. Eu sou nada, tá? A realidade é essa. Não tem nem comparação. Eu não sou nada diante do Messias. Nada. Eu estou fazendo uma alusão. Mas é óbvio que os imbecis que vivem hoje me perseguindo vão dizer agora, daqui a pouco, que eu estou me comparando com o Messias. Acredite se quiser. Assim como um dia já quiseram dizer que eu estava me comparando com Noé na época. Não. É bizarro, tá? Simplesmente porque um dia eu publiquei no meu Telegram assim, que Noé, ele alertou, né, as pessoas lá, na época do dilúvio, construiu a arca e até que veio o dilúvio e levou a todos. Pronto, foi só falar isso que, pronto, o Rômulo está se comparando com Noé. Então, tipo assim, e isso vem, essas perseguições vêm, esses ataques vêm, justamente daqueles que se dizem cristãos e salvos hoje. Ou seja, é uma hipocrisia fétida que chega a dar asco. Então, seja fiel, meu irmão, até a morte. Não importa o que aconteça. A vida aqui é uma passagem. Dar-te-ei a coroa da vida. Essa vida é uma passagem. Essa vida é curtíssima. Tá? E você nem vê passar. Amanhã você vai desligar. E o Messias volta no tempo dele, no Kairos. Meu irmão, vai ser num piscar de olhos. Então, as pessoas hoje estão tão preocupadas com essa terra e esquecem da glorificação, da salvação.
Verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte, que os ímpios sofrerão. A segunda morte é a condenação ao lago de fogo, que está em Apocalipse capítulo 20. Ou seja, meu irmão, de novo, eu pergunto para você, você quer estar do lado dos vencedores ou dos perdedores? O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Significa que os perdedores sofrerão o dano da segunda morte, a destruição total. Você tem ouvidos? Então ouça o que o Espírito diz a você hoje. E o próximo vídeo vai ser então sobre a igreja de Pérgamo, a carta de João, do Messias revelado a João, a igreja de Pérgamo, ou seja, a congregação de pessoas que estavam na cidade de Pérgamo. Se você gostou, deixa o like, deixa o joinha, isso ajuda muito, compartilhe, ative o sininho. Links importantes no primeiro comentário fixado no topo, meu Telegram e o link da playlist completa também. Valeu? Abraço, até a próxima. Que Deus abençoe.